Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Esta lei é onde estão os direitos que você que está me assistindo, que vai passar no concurso, terá como servidor público. Esta lei, então, é o Estatuto dos Servidores da União. Pessoal, ela vai abranger, então, a União, e nós temos aqui, inclusive, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações da União, servidores dessas entidades também serão regidos por esta lei. Bom, para eu entender esta lei, a primeira coisa que eu preciso saber é quem é servidor para os efeitos desta lei. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. O cargo público que pode ser efetivo ou em comissão. Cargo público efetivo é esse que você vai conquistar passando no concurso público. Quando você ingressa num cargo efetivo, você vai fazer um estágio probatório de 3 anos e, concluído esse estágio probatório, você adquire estabilidade. E depois que é estável, é muito difícil perder esse cargo. Também é servidor aquele que ocupa cargo em comissão, o famoso CC. O cargo em comissão é um cargo de livre escolha. E a qualquer momento, quem está nomeado no cargo em comissão também pode ser exonerado. Esse ocupante de cargo em comissão que não faz concurso para ingressar, não tem estabilidade e a qualquer momento poderá ser exonerado. Tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão são servidores para os efeitos desta lei. E quem que não é servidor para os efeitos desta lei? Quem é regido pela CLT, por exemplo, que nós chamamos de empregado público. Então, quem faz concurso para a Petrobras, para o Banco do Brasil, por exemplo, não vai ser regido por esta lei. Vai ser regido pela CLT, como todos os trabalhadores da iniciativa privada. Agora, quem faz concurso para a União, suas autarquias, fundações públicas, quem faz concurso para o Poder Judiciário da União, quem faz concurso para a Câmara ou para o Senado, vai ser regido por esta lei 8.112, então, que é a lei dos servidores federais. Bom, cargo público. O cargo público tem algumas características. Esse cargo que você vai ocupar, ele tem algumas características que podem ser perguntadas em prova. A primeira delas é que o cargo é criado em lei. Tem que ter uma lei para criar um cargo. Não pode o presidente da República, por um decreto, por um canetaço, criar um cargo. Sempre que a presidência da República quiser criar algum cargo, vai ter que enviar um projeto de lei para o Legislativo e só se for aprovado na Câmara e no Senado que este cargo vai ser criado e vai passar a existir. Os cargos têm denominação própria, como esse para o qual você se inscreveu. Tem um nome o cargo que você se inscreveu, né? Cada cargo tem a sua denominação própria. O vencimento vai ser pago pelos cofres públicos, claro, você vai ser remunerado mensalmente pelo poder público. E os cargos podem ser de provimento efetivo ou em comissão, como a gente já comentou. E há um conjunto de atribuições e responsabilidades que vocês vão assumir ao assumir o cargo público. Então, essas são as características do cargo público. A banca pode fazer algumas pegadinhas, por exemplo, dizendo, já caiu em prova, que é criado em decreto. E aí você não vai cair nessa, porque você sabe que o cargo é criado por lei. E é proibida a prestação de serviços gratuitos salvo nos casos previstos em lei. A lei pode autorizar alguns casos de trabalho voluntário, mas, como regra, todo aquele que trabalhar aqui no serviço público será remunerado. Bom, essas são algumas disposições iniciais sobre a lei, e nós já vimos questões de prova em que elas são cobradas. Por isso é importante que vocês cuidem aqui ao longo do nosso estudo todos esses detalhes. Vamos avançar agora para o título 2. Seguiremos comentando aqui os artigos da lei, e no final eu separei muitas questões para vocês treinarem, porque é muito importante, além de estudar a aula teórica e fazer a leitura várias vezes, é essencial que vocês treinem por questões para memorizar bem o conteúdo. Então eu preparei um grande simulado sobre a lei com muitas questões, abrangendo os principais pontos, para quando a gente terminar aqui esse estudo, digamos, teórico aqui da lei, a gente também ter essa revisão por meio das questões. Bom, vamos adiante. Os requisitos básicos para investidura em cargo público. O que eu preciso para ingressar num cargo público? Primeiro requisito, ser brasileiro, a nacionalidade brasileira. E aqui as bancas fazem uma pegadinha dizendo
que é um requisito básico ser brasileiro nato. Se a banca colocar isso na tua prova, está errado, porque não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado, para ocupar um cargo público. Além disso, tem que estar no gozo dos direitos políticos. Quem está com os direitos políticos suspensos não pode ocupar um cargo público. Também quitação com obrigações militares, que nesse caso é só para os homens, né? E eleitorais para homens e mulheres. A eleitoral, vocês vão pegar uma certidão da Justiça Eleitoral comprovando que vocês cumpriram suas obrigações. E qual é a tua obrigação eleitoral? É votar em todas as eleições, porque o voto é obrigatório. E se você não votou, você deve justificar. Se você não votou e justificou o voto, tá com a quitação eleitoral também, não se preocupe. Tem que ter o nível de escolaridade exigido para o cargo, conforme seja um cargo de nível médio, de nível superior, enfim. Idade mínima de 18 anos e deve possuir aptidão física e mental. Vocês vão passar por uma inspeção de saúde para demonstrar que vocês têm uma condição de saúde compatível com o cargo que vocês vão ocupar. As atribuições do cargo também podem justificar outros requisitos que a lei vai estabelecer. Dependendo do cargo, eles podem exigir que tenha carteira de habilitação ou que tenha algum curso específico, enfim, ou conselho no registro da categoria. Para cada profissão, para cada cargo, podem ter outros requisitos, mas sempre um requisito tem que estar na lei. Sempre que o edital do concurso traz um requisito, esse requisito também tem que estar na lei. Não pode só o edital criar um requisito. Bom, para as pessoas com deficiência, é assegurada uma cota nos concursos públicos, como a gente sabe, uma reserva de até 20% das vagas. Para as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, é autorizado aqui na lei que os cargos de professores, técnicos e cientistas nessas entidades sejam ocupados por estrangeiros. É permitido, então, que inclusive estrangeiros façam concurso e ocupem cargos nessas instituições. O provimento dos cargos é feito mediante ato da autoridade competente de cada poder. Claro, né, em cada poder vai ter o chefe, né? No poder executivo é o presidente da República, no poder legislativo vai ter o presidente da Câmara e o presidente do Senado, no poder judiciário, em cada tribunal terá o seu presidente, né? Então é isso, para cada lugar que você fizer o concurso vai ter uma autoridade que vai ter a competência para nomear. Bom, o artigo 7º parece algo simples, mas é muito cobrado em prova. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Pessoal, isso aqui é muito importante entender o que eu vou explicar agora, para também entender outras coisas que a gente vai ver hoje aqui na lei. Pessoal, em que momento que você vai dizer que você é servidor público? Eu sei, você vai passar no concurso e já vai contar para todo mundo que você vai ser servidor, mas você ainda não é. Porque você só vai ser servidor ou servidora público quando você tomar posse no cargo. Porque, de acordo com o artigo 7º da Lei 8.112, a investidura ocorre com a posse. A banca vai tentar te enganar, dizendo que é com a nomeação que acontece a investidura ou que é com o exercício. Não, é com a posse. Então, vamos entender rapidamente o que é nomeação, posse e exercício. Nomeação. Você passou no concurso, o seu nome vai sair lá no Diário Oficial, você está sendo convocado ou convocada para comparecer. E aí você tem um prazo para comparecer e dizer, eu que passei no concurso, quero o cargo. E é nesse momento que você vai dizer que você quer o cargo, você também vai demonstrar que preenche todos os requisitos para ocupar esse cargo. E nesse momento você vai assinar um termo de posse. Pronto. Daqui para frente você já é servidor ou servidora. Antes, quando você é nomeado ou nomeada, é apenas ainda candidato do concurso. Passa a ser servidor a partir da posse. É nesse momento que é a investidura. Então a posse é o nosso divisor de águas aqui. Antes da posse eu sou candidato, depois da posse eu sou servidor. Essa é a diferença. E a banca vai tentar te enganar, dizendo que a investidura ocorre com a nomeação. Errado. A investidura ocorre com o exercício. Errado. É com a posse. Aí depois que você assinou o termo de posse, tudo certinho, tem um prazo ainda para começar a trabalhar. E o exercício é quando você efetivamente vai lá começar a trabalhar, certo? Então é isso, muito importante entender e lembrar que a investidura ocorre com a posse. E as formas de provimento? O que é isso, provimento? O que é provimento? Provimento são as formas de entrar num cargo público. Ah, professor, mas eu achei que era só sendo nomeado. Pela primeira vez, sim.
Quem não é servidor e nunca foi, vai ingressar pela nomeação. Essa é a chamada forma de provimento originário, que dá origem ao vínculo com o poder público. Agora, depois que você já foi nomeado em um cargo, pode ser que por algum motivo você passe por uma dessas outras formas aqui de provimento, que tem a promoção, que é quando você está crescendo na carreira, tem a readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Hoje aqui na aula a gente vai conhecer cada uma delas e a gente vai saber diferenciar bem para acertar qualquer questão na prova sobre elas. Mas nesse momento, pessoal, eu preciso que vocês entendam quais são as formas de provimento e já comparem elas com as formas de vacância. Por que isso? Porque no provimento vocês vão entrar num cargo. A vacância é o contrário do provimento. A palavra vacância vem da palavra vaga. A vacância é quando o cargo que estava ocupado fica vago. E quem está aprovado num concurso público e está esperando ser chamado e não tem vagas ainda abertas, quem ficou naquele cadastro reserva, está torcendo para que ocorram vacâncias. Porque aí quando ocorrerem vacâncias, vão abrir vagas para vocês que estão no cadastro reserva assumirem os cargos. É isso. E como é que abre uma vaga? Como é que um cargo fica vago? Pode acontecer pela exoneração, pela demissão, pela promoção e adaptação, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. Quando a gente chegar no artigo 33, eu vou explicar melhor as formas de vacância. Por enquanto, eu quero que vocês percebam uma coisa, que é por isso que eu coloquei lado a lado as formas de provimento e vacância nesse quadro. Tem duas formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância, que são a promoção e a readaptação. Então, quem é promovido ou readaptado sai de um cargo, vacância, e entra em outro provimento. Ao mesmo tempo, a gente tem nessas situações uma vacância e um provimento. E a banca pode perguntar na prova: assinale qual das alternativas a seguir apresenta uma forma que é ao mesmo tempo forma de provimento e vacância. Se a banca te perguntar isso, já sabe o que responder, né? É a promoção e a readaptação, conforme o artigo 8º e o artigo 33 aqui da Lei 8.112. Maravilha. Vamos avançando, depois a gente vai ver cada uma das formas de provimento e também as formas de vacância na sequência da aula. Começando então com a nomeação. Pessoal, a nomeação, como a gente já sabe, pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Caráter efetivo só por concurso público. Vocês vão passar no concurso e vão ser nomeados para um cargo efetivo. O cargo efetivo pode ser isolado ou de carreira. Quando o cargo é isolado, vocês não terão chance de ser promovidos após, porque o cargo não tem uma carreira. Vocês vão ficar sempre na mesma posição. Já no cargo de carreira, vocês ingressam na classe inicial do cargo e, com o tempo, atendidos os requisitos, vocês vão sendo promovidos. Isso o cargo efetivo. Esse cargo efetivo sempre é por concurso público. Já o cargo em comissão é aquele que não precisa de concurso. É um cargo de livre escolha, de livre nomeação e livre exoneração, inclusive na condição de interino. Bom, a gente tem aqui, seguindo nos pontos mais importantes, porque, claro, nós não vamos aqui na aula ler todos os artigos da lei, porque tem alguns que são menos cobrados em prova, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e eu vou focando naquilo que precisa de mais explicação. Mas, quando vocês forem revisar a lei, é importante que vocês também leiam esses artigos que eu não ler aqui na aula, porque, claro, a banca pode na prova cobrar qualquer artigo, mas a nossa ideia aqui na aula é dar uma direção para vocês, um entendimento, né, sobre esse conteúdo. Bom, vamos agora então para o concurso público, regras do concurso público. Geralmente não caem em prova essas regras. O artigo 11 apenas diz que o concurso pode ser de provas ou de provas e títulos, vai ter tudo fixado no seu edital. O que eles perguntam às vezes em prova é algo que também está na Constituição Federal, que o período de validade do concurso é de até 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. Quando o concurso for homologado, se ele tiver a validade de 2 anos no edital, por 2 anos o órgão público pode convocar os aprovados. Quando terminam esses 2 anos, o órgão público pode prorrogar por mais 2. E dentro desses 4 anos, poderão ser convocados aprovados. Então acontece às vezes, de você nem lembrar mais que fez um concurso, há 2, 3 anos, e você é convocado para assumir o cargo. Você nem lembrava mais e é convocado. Acontece. Por isso também que muitas pessoas desistem de assumir cargo público, porque as pessoas fazem vários concursos e quando são convocadas para um já estão em outro melhor, por exemplo. Isso pode acontecer. Por quê?
nem todos vão ser convocados logo que termina o concurso, né? A administração pública vai convocando conforme a sua necessidade e o edital do concurso vai dizer a validade. Pode ser menos do que 2 anos, mas o máximo é 2 anos e geralmente se usa por 2 anos. E aí, se for 2 anos, prorrogável por mais 2, durante 4 anos você pode ser convocado nesse concurso. Bom, muito importante também, não se abre novo concurso enquanto tiver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Claro, né? Não vai se abrir um novo concurso enquanto ainda tem candidatos aprovados no concurso anterior que podem ser chamados. Então, se um órgão público precisa convocar candidatos e tem um concurso realizado, é muito fácil, é só fazer a nomeação do próximo da classificação. Não precisa abrir um concurso nem nada. Aliás, nem pode abrir, né? Porque só vai abrir um novo concurso quando o concurso anterior já venceu, já terminou o prazo dele, ou se todos foram convocados, porque às vezes acontece, né? Às vezes um concurso tem poucos aprovados, aí o órgão público convoca todos os aprovados, e aí precisa fazer um novo concurso. Nesse caso, pode, antes mesmo de terminar o prazo, fazer um novo concurso, já que foram convocados todos do concurso anterior. Certo? Maravilha. Seguindo então, pessoal, vamos conhecer as regras sobre a posse e o exercício, porque a nomeação é a principal forma de provimento, mas ela se completa pela posse. É na posse que você vai estar investido no cargo e depois ainda também vai ter que entrar em exercício dentro de um prazo, como a gente vai ver. Bom, primeiramente, nós temos aqui, como eu já falei para vocês, que a posse é o momento que vocês aceitam o cargo. É o momento que você vai dizer, eu que passei no concurso quero o cargo. E mais, né? É aqui que você comprova que preenche os requisitos. Às vezes me perguntam, professor, eu ainda não concluí a graduação, mas eu quero fazer um concurso aqui para nível superior. Posso fazer? Pode fazer a prova. Você só precisa estar com o diploma quando for tomar posse no cargo. Então, se entre a prova do concurso e a nomeação você tiver concluído o seu curso superior, você vai conseguir assumir o cargo. Então, é possível fazer um concurso mesmo que ainda não esteja formado, desde que, é claro, até a posse esteja formado. Bom, então é isso que nós temos na posse. É o momento que você vai assinar um termo de posse. Nesse termo vão constar atribuições, deveres e responsabilidades, e você vai estar assumindo, né, esses deveres, atribuições e responsabilidades. Essa posse deve ocorrer no prazo de 30 dias. Esse prazo é muito importante. Você tem 30 dias para tomar posse. Foi nomeado, 30 dias para tomar posse. Depois que você tomar posse, ainda tem um prazo para entrar em exercício. Esse prazo para exercício está aqui no artigo 15. É um prazo de 15 dias, como eu coloquei neste quadro para vocês lembrarem. Não esqueçam então, prazo de posse é de 30 dias, exercício é de 15 dias. É aqui na posse que você vai demonstrar toda a documentação, comprovando que você preenche os requisitos e quer assumir o cargo. E aí você vai ter um prazo então de 15 dias para efetivamente começar a trabalhar, para entrar em exercício. É possível posse por procuração? Sim. O ato de assinar o termo de posse pode ser mediante procuração específica. Já caiu em provas pegadinhas do tipo, a posse é um ato pessoal, não podendo ser tomada por procuração. Está errado, pode, tá? Se eles perguntarem na tua prova, é possível posse por procuração específica? Sim, é possível, está aqui no parágrafo 3º deste artigo 13. Bom, só vai ter posse no caso de nomeação, porque nas outras formas de provimento, todas as outras formas de provimento são de alguém que já tinha sido nomeado antes em algum cargo. Então, todos vocês, quando ingressarem pela nomeação, vão tomar posse. Depois, se por algum motivo mudarem de cargo, forem readaptados, reintegrados, reverter, aí não toma posse de novo, porque já tomou posse a primeira vez que assumiu o cargo. É isso. No ato de posse, vocês vão apresentar uma declaração de bens e valores que constitui o patrimônio e também vão declarar se exercem ou não outro cargo, porque de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, não é possível estar em mais de um cargo ao mesmo tempo, salvo naquelas 3 hipóteses que a Constituição autoriza se houver compatibilidade de horários. Lembram quais são? 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Bom, e aí é tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo. Se você perder aquele prazo de 30 dias, você perdeu o cargo.
Ah, mas eu estava com problema. Não interessa. Não pode perder o prazo de 30 dias de posse. Tem que ficar atento, então. Tem que acompanhar as nomeações do órgão em que você está aprovado no concurso para não perder esse prazo. Porque se passar esse prazo sem que você tenha tomado posse, já era, perdeu o cargo. Então, o prazo de posse é de 30 dias e depois tem ainda 15 dias para entrar em exercício. Perdeu o prazo de posse, torna sem efeito a sua nomeação e eles vão convocar o próximo do concurso. E aí depois você não vai nem poder reclamar porque perdeu o prazo, né? Então tem que ficar bem atento aí com esse prazo de posse. A posse depende de prévia inspeção médica oficial, vocês vão fazer alguns exames solicitados para comprovar que tem aptidão física para assumir o cargo. E sobre o exercício, pessoal? O exercício é quando vocês começam a trabalhar. Então vocês vão ter um prazo para tomar posse, vocês vão apresentar a documentação, assinar o termo de posse, e aí vocês vão saber onde é que vocês vão trabalhar e vocês combinam o dia que vocês começam. Vocês devem começar a trabalhar dentro de 15 dias. Não precisa esperar os 15 dias, pode ser no dia seguinte. Está com pressa, né? Está tempo sem trabalhar, estava só estudando para concurso, quer receber logo, já pede para entrar em exercício no dia seguinte. Mas se precisar de um prazo para organizar a sua vida, porque às vezes a gente vai assumir o cargo, tem que deixar outro trabalho, tem que deixar uma empresa, tem que mudar de residência, enfim, conforme precise se organizar, vai ter esse prazo de 15 dias para entrar em exercício. Então é isso, 30 dias para tomar posse, 15 dias para entrar em exercício. Eu falei para vocês que se vocês não tomarem posse no prazo de 30 dias, é tornado sem efeito o ato de provimento, é tornado sem efeito a nomeação. Vai sair no Diário Oficial que foi tornado sem efeito a nomeação de vocês e eles vão nomear o próximo do concurso. Isso quando vocês perdem o prazo de posse. Por quê? Porque se vocês não tomaram posse, vocês não foram investidos no cargo, porque a gente sabe que a investidura ocorre com a posse. Pois é. E se eu perder o prazo de exercício? Aí é diferente. Por quê? Se você tomou posse no cargo dentro do prazo de 30 dias, você assinou um termo de posse. E aí você se comprometeu a começar a trabalhar em 15 dias. Se em 15 dias você não começa a trabalhar, você vai ser exonerado. Por que essa diferença? Porque você já está investido no cargo. Então, voltando ao esquema para a gente entender bem, eu falei para vocês que a posse é um divisor de águas. Porque da posse em diante vocês são servidores. Antes da posse vocês não são servidores. Se você perdeu o prazo de 30 dias, você não é servidor e não vai ser exonerado porque você nem assumiu o cargo. Agora, se você tomou posse, mesmo não tendo entrado em exercício, você foi investido no cargo. E se não começar a trabalhar nesse prazo de 15 dias, você vai ser exonerado do cargo. Vai sair no Diário Oficial que você está sendo exonerado do cargo porque não entrou em exercício nesse prazo de 15 dias. Então, pessoal, para fins de prova, perder o prazo de posse ou de exercício não é a mesma coisa. Claro que nas duas situações o candidato ou servidor vai ficar sem o cargo, mas tem uma diferença técnica, porque quando perde o prazo para posse, é tornada sem efeito a nomeação. Se perder o prazo para exercício, aí será exonerado, já que começou a trabalhar. Muito bem, então essa é a lógica, por isso eu fiz esse quadro também, para vocês sempre lembrarem disso quando pegarem a lei para revisar. Muito bem, essas informações mais importantes que tem nessa parte do exercício. Temos também no artigo 17 que a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado do novo posicionamento na carreira a partir da publicação do ato. Como assim? Quando você é promovido de um cargo para o outro, você não vai parar o tempo de exercício. E isso tem várias consequências. Por exemplo, para fins de férias. Para fins de férias, vocês vão ter que trabalhar 1 ano para ter 30 dias de férias, certo? Pois é. E aí eu estou lá quase completando 1 ano para tirar férias e eu sou promovido. Vai zerar meu tempo? Vai começar de novo? Não, continua como estava. Então é possível que eu seja promovido e no meu primeiro mês, na nova função, eu já saia de férias. Porque o meu tempo de exercício não para quando eu sou promovido. E eu continuo com todos os meus direitos naquela mesma linha de contagem. É isso. O servidor que deve ter exercício em outro município por ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, tem um prazo de 10 a 30 dias para comparecer e voltar ao exercício. Esse é um chamado período de trânsito, que é quando você vai ter que trabalhar em outro município. E a gente sabe, né, que quando a gente está
com a vida organizada, trabalhando em algum lugar, e a gente tem que mudar para um outro município, isso gera uma série de obrigações, né? Uma série de complicações por vezes, né? A gente vai ter que achar um lugar para morar e tudo mais. Então, existe aqui um período de trânsito que é de 10 a 30 dias nesses casos. Claro que o servidor não é obrigado a utilizar. O servidor pode dizer, não preciso, eu vou no dia seguinte, tudo bem. Mas se o servidor precisar, ele poderá utilizar esse prazo de 10 a 30 dias para voltar à atividade. Os servidores vão cumprir jornada de trabalho fixada em razão dos seus cargos, respeitada a duração máxima, atenção agora, de 40 horas semanais. Aqui a banca também vai tentar te enganar. Porque quando a gente pega a Constituição Federal para estudar, lá no artigo 7º da Constituição, a gente vê que os trabalhadores não podem trabalhar mais do que 44 horas semanais. E a banca, percebendo que lá na Constituição é 44 o limite e aqui na Lei 8.112 é 40, vai tentar te confundir. Mudando esse artigo e dizendo na prova, os servidores aqui, de acordo com a Lei 8.112, vão cumprir jornada máxima de 44 horas semanais. Está errado. Aqui numa questão sobre a Lei 8.112, a resposta é 40 horas semanais. Se você vai responder uma questão de acordo com a Constituição Federal, para os trabalhadores em geral, o limite é de 44 horas semanais. Para os servidores públicos da União, regidos aqui pela Lei 8.112, o limite máximo de jornada é de 40 horas semanais. Cuidado com essa pegadinha que pode ter na prova também. E também limite mínimo de 6 e máximo de 8 horas de trabalho por dia. Bom, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Uma consequência disso é que quem ocupa um cargo de confiança ou função de confiança, mesmo que trabalhe além da jornada normal sendo convocado, não vai receber hora extra, porque faz parte da natureza do cargo de confiança estar sempre à disposição. É essa a ideia do parágrafo 1º do artigo 19. Bom, e aí vocês vão entrar em exercício, num cargo efetivo que vocês vão conquistar pelo concurso, e vocês vão fazer um probatório. Aqui na lei diz 24 meses, mas na própria lei diz, vide emenda constitucional 19 de 1998. Por que isso? Quando esta lei foi feita, lá em 1990, o probatório era de 2 anos, era de 24 meses. Em 98, com a reforma da Constituição promovida pela emenda constitucional 19 de 98, passou a ser 3 anos o estágio probatório. Então, mesmo a lei ainda falando 24 meses, na prática, valem os 3 anos previstos no artigo 41 da Constituição Federal. Então, vocês vão passar no concurso e vocês vão ter, na verdade, 3 anos, 36 meses de probatório, não 24 como está aqui na lei. Por isso mesmo, esse prazo não é mais cobrado, porque ele é claramente desatualizado em relação à Constituição. E o que vocês vão ser avaliados no probatório? O probatório é o período que vocês vão demonstrar que vocês têm todas as condições para ficar sempre trabalhando nesse cargo quando passar os 3 anos do probatório. Vocês serão avaliados pela assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, pela produtividade do trabalho de vocês e pela responsabilidade que vocês vão demonstrar no desempenho do cargo. Professor, e se eu não passar no probatório, o que acontece comigo? Você vai ser exonerado. Pessoal, quem não passa no probatório não é demitido do cargo, é exonerado. Exoneração e demissão não são a mesma coisa. Exoneração é uma saída normal do cargo. Não fui bom o suficiente no probatório, fui reprovado, sou exonerado. A demissão é a aplicação de uma penalidade disciplinar. O servidor fez bobagem, fez besteira, cometeu uma falta disciplinar, respondeu um processo e foi punido no final com a perda do cargo. Então, cuidado que exoneração e demissão não são a mesma coisa. Ambas são formas de vacância, formas de deixar o cargo. Mas a exoneração é uma saída, digamos, normal do cargo, porque o servidor não entrou em exercício no prazo, porque não passou no probatório, ou mesmo quando ele pede para sair, o servidor não pede demissão, o servidor pede exoneração. E é isso que acontece com quem não passa no probatório. É exonerado, não foi bom o suficiente.
Se esse que não passou no probatório já era servidor estável antes em outro cargo, tem a chance de voltar para o seu cargo anterior por meio da recondução. Tem essa chance da recondução, então, se já era estável no cargo anterior. Bom, o servidor em estágio probatório pode exercer já cargos em comissão ou funções de direção no órgão que ocupar. Então é possível que vocês, ao ingressarem, já assumam funções de chefia, nada impede. Agora, para ser cedido para outro órgão público, aí só para altos cargos, que aqui estão listados, cargos de natureza especial, cargo em comissão e tudo mais. Bom, durante o estágio probatório, tem algumas licenças que vocês já poderão usufruir. E tem outras que não são permitidas. Eu fiz aqui no quadrinho um resumo das principais. Caso a banca pergunte para vocês, aqui nesse quadro estão quais licenças que vocês já poderão usufruir durante o probatório e quais que não poderão. É muito importante, claro, lembrar delas na hora da prova. Bom, o próximo assunto é a estabilidade e esse a gente já conversou ao conversar sobre o estágio probatório, que mudou para 3 anos, né? Então, hoje, mesmo a lei falando em 2 anos, na verdade, vocês vão passar no probatório e após 3 anos vão adquirir estabilidade. E depois que vocês forem estáveis, é muito difícil perder o cargo. Porque o servidor estável só vai perder o cargo, de acordo com a Lei 8.112, por uma sentença judicial transitada em julgado, que é uma sentença judicial definitiva da qual não cabe mais recurso, ou para o processo administrativo disciplinar, um PAD, em que seja assegurada a ampla defesa. Então é isso, pessoal. Sei que está divertido, mas está na hora de fazer o nosso primeiro intervalo. No próximo vídeo a gente volta para continuar estudando as formas de provimento aqui da Lei 8.112. O nosso próximo assunto é justamente a readaptação. Dá um clique que eu já volto. Até logo.